Excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, para você que acompanha o programa também pela internet. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Estamos chegando quase no final do ano. Vem a última edição de 2017, depois a gente vai descansar e voltar em janeiro com a pilha renovada no Esporte na Rede, também algumas caras novas que você vai encontrar aqui nesta bancada, também ao meu lado como assistente de palco, depois a gente vai apresentar para você, não sei se hoje, talvez no próximo programa, mas a gente vai fazer uma introdução para você conhecendo caras novas, ok? Bom, nesta noite a gente vai falar, claro, do vice-campeonato do Flamengo diante do Independiente. Flávio Santos, semana passada, disse que achava que o Independiente seria campeão, e foi, né? Mas disse que torceria para o Flamengo. Por quê? Bom, aí você pega a tabela, a classificação final do Campeonato Brasileiro e você conclui por quê. O fato é que, com esse resultado, o Vasco não foi diretamente para a Libertadores, para a fase de grupos, vai ter que disputar aí a tal da pré-Libertadores, né? Vai ter que disputar lá aquela seletiva toda, aquele mata-mata logo no começo do ano. Também destaque aqui no Esporte na Rede de hoje, Mundial de Clubes, Grêmio e Real Madrid, confronto tão esperado, vão mesmo fazer a final neste sábado à tarde, lá em Abu Dhabi. Então, Mundial de Clubes, ó, a gente vai dar uma esmiuçada para você aqui, legal também. Mas o legal é a enquete que eu vou falar daqui a pouco. Antes, participe com a gente. Nossos canais de comunicação vão aparecer aí para você. Primeiro, nosso WhatsApp, vamos colocar aí, ó, DDD 11 941 12 59 95. Mande para cá seu WhatsApp, 941 12 59 95. Participe com a gente pelo WhatsApp, é uma maneira. Se você preferir nossas redes sociais, hoje o programa está indo pela live na fanpage do Programa Esporte na Rede, então você digita lá facebook.com/Programa Esporte na Rede, ou você pode também pegar a live compartilhada no site hoje, na fanpage do TV Destaque, facebook.com/tv.destaque. Comente na nossa live e participe com a gente e responda. E agora a gente vai ter debate nesse primeiro bloco sobre isso, a enquete da noite que vai aparecer aí para você. Você dá importância para o resultado das eleições do seu time de coração? Sim ou não? Daqui a pouco eu vou explicar melhor a enquete, eu vou apresentar primeiro os comentaristas, e aí eu depois vou explicar a enquete para a gente entrar nesse debate aqui, porque muitos clubes nessa época do ano entram em eleição. Coritiba, Bahia, Santos, Vasco recentemente passou aqui por uma eleição conturbadíssima, o Corinthians é em fevereiro, e assim, nessa época começam a surgir sócios do nada, sócios brotando do chão, os sócios que estavam mortos, alguns ressuscitam, sócio que não é daqui do país, que não é brasileiro, vem do nada, aparece lá na fila para votar, coreano e tal. Então, o que você pensa do resultado das eleições do seu clube do coração? Você gosta, você dá importância para isso? Não dá? O que me interessa é título? Ou sim, eu dou, eu acho que o meu clube precisa ser bem gerido. Com a gente nesta noite, vou começar aqui pela minha ponta direita, Mário Cardoso. Muito boa noite, Marião. Seja bem-vindo. Legal, Leandro. Boa noite a vocês, amigos em casa, acompanhando o programa, aos meus colegas aqui no estúdio da TV Destaque. Eu vou começar minha última participação como comentarista individual. O programa da próxima semana vai ser com a equipe toda, né? Então eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a TV Destaque e o Leandro Martins, um jornalista de mão cheia, de nota 10, de gabarito. Obrigado, Marião. Que trouxe de volta para a TV esse sonho nosso de fazer um jornalismo autêntico, independente e profundo, e é o que a gente está conseguindo fazer. Então, parabéns a todos os envolvidos. E a enquete de hoje, mais uma vez, mostra o quanto você se destaca, se diferencia, e como esse programa também tem gabarito para fazer isso. Espero que a gente consiga corresponder. E essa nenhuma emissora fez, hein? Muito bem, parabéns. E só para pegar o seu início, avisar que semana que vem, no último programa do ano, a gente vai reunir aqui todos os membros que a gente conseguir da equipe, possíveis e imagináveis, para a gente fazer um programa com todo mundo. Não vou pôr todo mundo de uma vez no estúdio não, viu, Rogério? Fica tranquilo. A gente vai trocar as equipes aqui durante o programa e tal, colher depoimentos, para a gente fazer um balanço do que foi o Esporte na Rede nessa volta à televisão em 2017. Conclua isso, legal, mas vamos rapidão que tem muita coisa para falar, né? Eu sou muito atento ao que acontece nas eleições do meu clube e também dos outros clubes do futebol brasileiro, porque isso é bastante importante mesmo, porque já que a gente defende o futebol e a vida um país mais ético, é bom ficar atento, porque o futebol é muito difícil, é um meio muito complicado. O Santos teve eleição, o Corinthians vai ter eleição em fevereiro, teve mais o Atlético Bahia, teve eleição, Curitiba, Bahia, Atlético então, Mineiro. Tem que ficar atento mesmo, porque isso faz diferença. Meu destaque inicial, no meio de tanta coisa legal para falar, vou falar já do Mundial, queria falar e dar os parabéns individualmente ao Romarinho, que ontem, mais uma vez, inscreveu o nome dele na história do futebol mundial. Depois de ter feito o gol, talvez o mais importante da história do Corinthians, contra o Boca Juniors, lá na Bombonera, na final em 2012, no momento que o Corinthians podia
destrambelhar naquela final. Ontem ele fez um gol, acho que aos 41 do primeiro tempo, contra o Real Madrid. Jogou muito bem, já tinha feito um gol na semifinal. Acho que já tinha feito 2 gols no campeonato, inclusive. Deu início à jogada do lance em que o time do Al Jazeera fez o segundo gol contra o poderoso Real Madrid. Estava 1-0, ia ficar 2-0 para o time do Al Jazeera. E o rapaz que deu o passe lá não tinha qualidade suficiente nem para finalizar, nem para passar sem deixar o cara impedido. Então, para dar os parabéns individualmente ao Romarinho, que mostrou que se tornou um jogador que joga o futebol coletivo. Recentemente tive uma discussão com um grande amigo, o Messias Melo, que fez uma provocação para ele é pernambucano como eu, dizendo que o Rivaldo tal, não era tudo aquilo que ele achava, provocando mesmo. E aí ele ficou bravo e tal, e eu falava que o Rivaldo era um pouco fominha. O Romarinho mostrou que joga um futebol coletivo e fez um time que é bem fraco, engrossar para burro para o Real Madrid. Então, por isso, torcedor do Grêmio, vamos com força que dá. Valeu, Marião. A gente tem bastante coisa aqui, já está com a gente aqui presente na live, o pessoal já participando. O Edson Davi Filho, que é presidente do Flamengo de Guarulhos, esteve aqui semana passada. Valeu, Edson, obrigado pela audiência, pelo carinho. Tem o Márcio Lázaro, que já faz pergunta provocativa, depois eu vou passar aqui para vocês. Mas primeiro, o nosso destaque aqui vai ser das eleições dos clubes de futebol, hein? Nenhuma emissora está falando sobre isso, pelo menos em enquete que a gente colocou aqui. Diego Renan, boa noite. Bela camisa da Itália vermelha, hein? Boa noite, Leandro. Pena que não vai à Copa, hein? Boa noite, telespectador. Cor vermelha, cor do sangue que a Itália derramou, ficando fora da Copa de Meu Deus! Trágico contra a Suécia. Romeu e Julieta agora aqui. Pois é, Leandro. Depois de algum tempo faço um programa aqui. Montaque e os Capuleto. Cardoso, né? Desde o tempo da Web TV. Só que, ó, falar uma coisa. O Mário com esse destaque, mais a metáfora do Flávio, vai aprender o bloco inteiro. Acabou o programa, acabou o programa. Vou economizar. Despede agora. Eu vou ser bem objetivo. Em relação à enquete do programa, eu dou importância em relação às eleições do meu clube, eu procuro estar informado, mas vou ser bem sincero, minimamente. Eu acho que futebol é a coisa mais importante e das menos importantes. Quem deve se importar com a eleição de clube é quem vota e quem participa da vida política do clube. Eu acho que como cidadão a gente tem que ter mais importância às eleições federais, estaduais, até mesmo para a gente construir um país melhor. É interessante, é bom saber as eleições do clube, mas 99% de nós não participamos da vida política do clube, diferente do nosso país, Leandro. Essa enquete a gente foi bem mesmo. Agora vamos para a minha ponta esquerda, ao meu lado aqui, a turma do azul. A gente está de vermelho, viu, Diego? A gente vai contrastar com a turma do azul. Também é azul, né? Está aqui do meu lado, Juliane dos Santos. Boa noite, Juju. Boa noite a todos os telespectadores, Leandro e aos meus colegas também. Bom, vamos ao destaque, né? Eu vou falar do Grêmio. O destaque hoje porque foi um jogo apático, mas o Grêmio conseguiu vencer, venceu bem a equipe do Pachuca, então força Grêmio, que no Real Madrid aí acho que vai dar. Porque o Real Madrid balançou ontem contra o Al Jazeera, né, do Romarinho, que vem jogando muito bem. Então vai que dá aí, porque se encaixar mais um pouquinho, dá para levar esse Mundial. Bom, para falar mas na semana passada você falou que quem levava? O Real Madrid. Mas ainda acho o Real Madrid. Mas pelo jogo de ontem, eu achei deficiência. Mas torcendo pro Grêmio. Principalmente na zaga do Real Madrid. Real Madrid, mas torcendo pro Grêmio? Ou não? A gente torce pro Brasil, né? A gente torce pro Brasil. Mas... É só falar assim ou não, pô. Eu não tô torcendo pro Grêmio porque eu sou madridista, eu já falei isso. Sim, você deixou isso bem claro. Mas a constelação que o Real Madrid tem é até difícil. Mas ontem eu vi que tem uma deficiência, né? E o Grêmio, se encaixar bem o jogo, dá para levar sim. Mas eu fico com o Real Madrid ainda. Sou uma mulher de palavra. Veremos no sábado. Menos no Campeonato Brasileiro, que o nível técnico, você foi míope, né? Naquele bom. Não, aquilo eu errei. Flávio Santos, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Boa noite ao internauta, ao telespectador que está em casa. Acho que o Diego Renan conspirou para eu ficar aqui na ponta, para eu falar por último e falar menos. Eu acho que ele combinou pelo WhatsApp com você. Eu começava pela ponta esquerda, não sabia dessa intenção. Eu vou ancorar no que você falou aí. Você falou que semana passada eu adiantei. Só afunda nós dois, ancora aqui, afunda nós dois, vamos lá. E o Independiente tinha ganhado o Flamengo. E esses 3 últimos jogos decisivos que nós tivemos nessa semana tiveram uma característica em comum. Os 3 times que tiveram uma sequência mais amena de jogos e de decisões, eles passaram. Então é um sinal que o condicionamento físico pesou. Claro que o talento do Cristiano Ronaldo, do Luan sempre pesa, mas o condicionamento físico, a gente analisando como foi o jogo, como foi o perfil de cada jogo, ele pesou muito. Ontem, o Independiente, da segunda metade do segundo tempo para lá, tomou conta do jogo. O Barco tomou conta do meio-campo, deu caneta, deu chapéu, fez o que quis. O Real Madrid tomou conta do jogo no final do jogo de ontem. E o Grêmio fez o gol dele na prorrogação. Então, o fator físico pesou muito nesses 3 jogos. Foi um padrão.
Bom, o Mário e o Diego falaram um pouquinho no destaque inicial sobre as eleições dos clubes, e agora a gente vai aprofundar, então eu queria, já que você está com a palavra, ouvir você dá importância para a eleição do seu time do coração, para o resultado, e olha que é do seu time, não precisa falar qual é para a gente manter aquela coisa artística. O time dele não tem. Deixa eu combinar com ele no ar dessa vez. Não precisa dizer para a gente manter aquela coisa artística, mas aí a gente dá pistas, assim, a gente dá pistas, a gente fala assim, se bem que é do seu, tá bastante complicada. Você dá importância? Não. Olha, democrático da Coreia do Norte. Não, eu vou dar uma dica, porque eu sei que o cara tá curioso em casa, que tá assistindo. A eleição do meu time é igual a que o Saddam Hussein fazia no Iraque. Que time você torce, então? Não posso falar. Dica. Pois é, imparcialidade é futebol clube. Então eu lembrava do Saddam Hussein, que todo mundo dava voto para ele e ele ganhava com 100% dos votos. Era uma coisa incrível, né? Milhões de pessoas votarem iguais. Eu não dou a mínima para eleição de clube. Eu acho que eu não posso esquentar a minha cabeça com algo que não influencia na minha vida e que eu também não posso influenciar. Futebol para mim é um entretenimento. Só para dar um exemplo, ontem eu cheguei em casa, eu estava vindo no trem para Guaianazes, né? Trem lotado, suado, e eu estava pensando, eu vou chegar em casa, deitar no sofá, tomar banho, jantar e vou relaxar para ver um jogo, uma partida de futebol. E com o meu time de coração e qualquer outro time, eu trato assim. Futebol para mim é entretenimento. Se eu for ligar para a política do clube, futebol vai deixar de ser entretenimento, eu vou ficar estressado, vou ficar irritado e não vai ser mais divertido para mim. Então, eu não dou a mínima. Juliane, você? Bom, do seu time também tá meio complicado lá, né? Teve um princípio de complicação e se resolveu, né? Sim, meu time, né? Acho que já deixou... Mantenha a parte artística, mantenha a parte entregando o time dos comentaristas. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele ficou bravo com o irmão que botou ele na fogueira. Não, esse programa é uma mesa redonda, um debate, um lugar pra gente fazer discussões, certo? Eu gosto muito de ter como espelho alguns programas bons que eu vejo na televisão, bons de preferência. E um deles é o Linha de Passe, da ESPN, que vai ao ar segundas e sextas-feiras. Posso falar porque a gente não concorre, né? O nosso é quinta, então tá tranquilo. E os caras fazem essas brincadeiras com os integrantes da mesa. Todo mundo sabe pra quem os caras torcem. Mas você tem uma parte artística porque tem lá uns 2, 3% da população que não sabe. E o cara fica curioso mesmo. Juliane, fala aí da eleição do seu time. Bom, teve, né, recentemente. Bom, eu não me importo muito, mas acaba, né, se rebatendo aos outros torcedores também e também ao próprio elenco. O elenco acaba rachando, às vezes por algum salário atrasado ou vice-versa. Mas no conteúdo, assim como o Flávio já falou também, o Diego, eu não me importo muito porque isso não vai me atingir diretamente. E depois que eu comecei a trabalhar com o jornalismo, eu fiquei também por um lado, deixei o lado de torcedor um pouco de lado. Rapidinho, posso só... Por favor, porque você foi o cara que foi mais contraponto de todos aí. Então, o contraponto se dá da seguinte forma. Eles estão todos muito certos em dizer que acompanhar a política do clube não é nada em comparação ao que a gente tem como obrigação, como cidadão, de acompanhar a política no Brasil, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Agora, os clubes, para mim, é importante, não pelo meu lado torcedor, não pelo meu lado torcedor, mas pelo meu lado jornalista. Porque, sabendo quem são os caras que estão administrando, eu sei como é que vai ser a postura dos caras, como é que eles vão gerir o negócio, quem eles vão contratar, quem eles vão procurar, quem que vai chegar junto para tirar vantagem ou não, como é que vai ser a condução. E esses caras juntos, se forem de boa índole e quiserem o futebol brasileiro moderno, podem mudar o futebol. São esses caras. Por isso que eu acompanho e vou lá e fico enchendo o saco de quem trabalha e quem não faz as coisas direito. Não, eu acho que você está certo. Se a gente quer mudar o futebol brasileiro, começa lá por cima, né? Começa pelos cartolas. Começa, Diego. Sem dúvida. Eu acho que o nosso papel Por exemplo, só para te situar, o nosso futebol brasileiro é um futebol pobre hoje, né? O que a gente viu do nível técnico do Campeonato Brasileiro mostra que o nosso futebol é paupérrimo, horrível, né? Mas, por exemplo, São Paulo, que era um clube absolutamente organizado há 5, 6, 10 anos atrás... 8. Veio caindo, passou pela gestão do Aidar horrorosa, com vários problemas de corrupção aparecendo. Se não fosse o Hernandes... O Juvenal já tinha perdido a mão. Foi pro Aidar numa gestão horrorosa. Todo tipo de problema veio à tona. Passou para Duleco péssima. Ele usou o escudo do Rogério Ceni e conseguiu se reeleger. E o São Paulo quase caiu para a segunda divisão esse ano. Que é isso, Diego? Sem dúvida. É por causa que no caso dos clubes de futebol, a gente esquece que alguns, por exemplo, São Paulo mesmo, que você citou, ele tem a parte do futebol e tem a parte do social, né? Então o social, quem acaba votando, é o cara que usa piscina lá no clube e tal. Então acabam tendo coisas do cotidiano que para o torcedor de futebol acaba não tendo tanta relevância. Embora a questão que seja apresentada pela imprensa é justamente a questão esportiva. As promessas de uma certa
de uma certa maneira, quem está na situação, a ideia é defender a gestão dele. E quem está na oposição é atacar. Se o cara vai cumprir aquilo que ele está falando, são outros 500. O papel do jornalista é justamente levantar essas questões que foram apresentadas, como o Mário falou, levantar tudo aquilo que aconteceu e cobrar. Como eu disse, isso aí representa 1% da sociedade. O que não tem cabimento é o torcedor lá que comum, né, vamos dizer assim, que não é de organizado, assim, que não vive, não depende do clube, né, porque a gente sabe, tem torcedores organizados que são bancados por presidentes, o cara tá lá brigando, lá igual a torcida do Flamengo fez, né? Mas isso aí a gente vai falar mais pra frente. Deixa eu só aproveitar para não fugir do assunto, já que tá no São Paulo, vou emendar a pergunta do Márcio Lázaro, que ele pergunta assim, saindo até um pouquinho das eleições, mas a gente já volta já estamos quase no final do primeiro bloco, ele pergunta assim, ó, provocando mesmo, hein? Qual ano foi melhor, o do Flamengo, que tiveram vários quases, né? Ou do São Paulo, que se superou e acabou o ano até numa perspectiva boa, de crescimento para o ano que vem. E essa relação muito parecida com que a gente trata o segundo e o último, ou o segundo que é quase o último para nós? Qual ano foi melhor para você, do Flamengo ou do São Paulo? Para mim, a primeira pergunta é super fácil. O ano do Flamengo foi muito melhor. Porque no Brasil aí já emenda com a segunda. O fato do Flamengo ter sido vice diz que ele fez um bom ano. Que em ele 2 competiu, campeonatos. Exatamente. Que ele competiu de alto rendimento e aí conseguiu disputar os campeonatos. E ganhou um título. Já o São Paulo, por muito pouco, não acabou rebaixado. E eu não concordo com ele que o São Paulo vem o ano que vem muito bem. Eu acho que o São Paulo mantém muitos problemas de 2017 e vai ter problemas em 2018 se não se reforçar no plantel, como também nos bastidores, que cometeu muitos erros. Precisa de reforços, mas com reforços eu acho que o São Paulo vai dar liga. Vocês querem falar sobre isso ou querem voltar para as eleições? Eu quero falar brevemente. Eu concordo com o Diego Renato que o Flamengo foi melhor, até pela questão financeira. A gente tem que pensar na parte financeira dos clubes, na parte do dinheiro, porque os clubes são empresas, precisam pagar contas, precisam pagar salários milionários, e o Flamengo teve acesso a mais premiações esse ano. Então é só um outro lado que eu falei do que o Diego ilustrou. Reforçou a argumentação dele. Isso. Só um apêndice. Imagina, e o São Paulo, ele realmente não vem muito bem, desde o início. Vocês falaram muito bem, teve o Aidar, teve o Leco. Então, a questão da presidência já impactou também no elenco. Então, devido a isso, o São Paulo aí brigou para não cair e ainda levou de brinde ainda essa classificação para Sul-Americana para o ano que vem. 30 segundos de apêndice para isso. Não, é só rápido mesmo. Eu acho que não tem comparação, porque o Flamengo conseguiu 2 vice-campeonatos e o São Paulo fez uma campanha ridícula, sendo que muito se esperava do São Paulo e vem se esperando, o São Paulo só decepciona. Agora, a gente tem que fazer uma ressalva bem atenta de que, embora o ano do Flamengo tenha sido melhor em relação ao ano do São Paulo, ele foi muito aquém e decepcionante em relação ao que todo mundo espera do Flamengo há bastante tempo, e quando a gente for falar do Flamengo, eu vou falar sobre isso. Você falou assim, ó, o Flamengo teve 2 vice-campeonatos, e eu falei que teve um título, reforcei com o Diego, ele também não tinha falado. Só eu lembrei do estadual. Estadual, eu acho que hoje em dia ninguém dá mais importância, né? Olha, eu gosto do estadual, né? Vivo pensando alternativas para o estadual ser mais interessante, usando o segundo semestre com os clubes do interior em São Paulo, mas o estadual em São Paulo é mais fácil de equacionar. No Rio de Janeiro, a gente vai falar também sobre isso. Mas, cara, você não pode ter 18 datas e o Flamengo jogando no ano 83 partidas. Com certeza. Não dá. Isso é incabível. Isso é incabível. Né? E ainda eu falo sobre isso, não dou tanto valor para esse título carioca, porque o Flamengo está muito à frente dos rivais no Rio de Janeiro hoje. É muito fácil para o Flamengo ser campeão carioca. Estadual, já era, né? Eu acho que os estaduais, o melhor caminho seria justamente os times grandes de São Paulo não disputarem. Eu torço para um dos grandes de São Paulo e eu gostaria que o meu clube não disputasse o Campeonato Paulista. Eu gostaria muito que ele colocasse os reservas e ele colocasse a base para aperfeiçoar e ao longo do ano ir utilizando esses jogadores no Campeonato Brasileiro. Por pressões de televisão, de patrocínio e etc., os clubes não podem, não querem fazer isso. O caminho seria justamente acabar. Talvez fazer um campeonato regional, Copa Rio-São Paulo, enfim. Para mim, campeonato estadual hoje não... Eu não acho que precisa acabar. Olha só, a fórmula para o estadual, ela é fácil. Ela é muito simples. Você pega 32 times, mais do que tem hoje quando são 20? 20, 4 grupos de 5 no Paulista, né, por exemplo. Agora no Paulista. 16. Dobra, pega 32 e faz em sistema de Copa do Mundo, igual Copa do Mundo. Já pensei nisso. Faz em grupos de 8, grupos de 4, 8 grupos de 4. Sim. Cada time vai jogar no máximo 7 partidas. Uma sede não sei as quantas, faz um evento. No máximo 7 partidas, tá bom. Você ainda pode dar um ida e volta, de repente, na oitava, para ficar um pouquinho mais de emoção. Você vai jogar 7, 8, vai 9 explodindo. O calendário é com 18 não dá. ano do Super Paulistão também, né? Que jogaram os clubes só entraram na fase final. Leandro, enfim. Eu acho que... Mas em Copa fica emocionante.
não fica chato. Concordo. Né? A torcida vai, é um tiro curto, acabou ali, pronto, vamos começar o brasileiro. Eu penso que dá para matar 2 torneios moribundos uma tacada só. A Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Paulista. Formar um draft, igual na NBA, um torneio de jovens talentos. Um qualifying. Isso, um qualifying. Mas com 750 aqui, 15 mil empresários que tem... Então, ok, mas esse é um problema que não vai ser resolvido a curto prazo aqui no Brasil. Eles estão aqui há muitos anos, não vai ser resolvido em nenhum prazo. Isso, há uma praga, Também se me permite usar esse termo, mas no draft os times são obrigados a comprar os jogadores da universidade, times menores. Então eu acho que isso seria uma solução para revelar novos jogadores e salvar os times do interior. Tem gente discordando de você que eu estou fazendo não lá na Eu porta do acho que estúdio. Depois eu vou apresentar ela para você. Se os clubes e as federações não fossem burras, e as TVs, eles permitiriam que os clubes inscrevessem 40 jogadores. Lembra do Expressinho do São Paulo, que foi campeão da Sul-Americana contra o Corinthians? Você consegue montar o time assim e bota para jogar no Campeonato Paulista, enquanto o outro está jogando a Libertadores. Por que não? Exatamente, eu também acho justo. Eu acho que se colocar mais jogadores, como o Mário acabou de dizer aí, 40 inscrito, pô, vai ajudar muito mais. E assim, a forma que o Paulista vem, até o próprio jogador dos times não querem mais, não dão vazão, não dão razão para jogar. Né? Cria como a Paulistinha, né? Jogam no diminutivo mesmo. 15ª rodada. Só um adendo rapidinho. É verdade, o Paulista não tem valorização nenhuma. Exatamente. Mas cai técnico, técnico e tem pressão. Isso, exatamente. Então isso é uma coisa que tem Paga que se decidir. Vai valorizar ou não vai valorizar? Porque a torcida reclama, a torcida fala, mas perde 3 jogos no Paulista. Mas cai pela mentalidade provinciana dos dirigentes também. Sabe? É uma incoerência. O Santos perde de 4-0 do Corinthians na Vila. Vai ver o que acontece no Paulista. O futebol brasileiro é uma verdadeira piada. Essa que é a grande verdade. Deixa eu ler uma participação aqui antes de ir para o intervalo, vocês me permitem. Lógico. A Bianca Penha, atenta aqui ao programa, ela mandou aqui essa participação com relação à questão das eleições, que é a nossa enquete. Precisa prestar atenção nas eleições, sim. Só dessa forma você vai saber quem é e como pretende gerir o seu clube. Quem e como pretende gerir o seu clube. Para mais adiante, não ver o seu time caindo em investigações do FBI, da Polícia Federal, devido a gestores corruptos e aproveitadores. Bom, na verdade, se a Polícia Federal fizer uma limpa nos clubes, resolver fazer uma limpa nos clubes, eu acho que não sobra um dirigente. Eu acho que não sobra um dirigente para contar a história, né? Bom, tem alguns. Deixa eu chamar o intervalo. Na volta, então, a gente vai falar de Copa Sul-Americana. Aí vocês vão esmiuçar o Flamengo. Flamengo vice-campeão, tomando gol de empate de pênalti. Foi pênalti ou não foi pênalti? Discutiremos isso aqui também. Ela tem para você beber uma água, que hoje o apresentador tá rouco de tanto falar ontem. Daqui a pouco a gente volta. Esporte na Rede já de volta com o seu segundo bloco, já estamos no ar de novo, daqui a pouco eu passo os canais de comunicação para você. Primeiro, antes eu quero apresentar uma cara nova do Esporte na Rede, que você pode ver aí no ano de 2018, vem para cá, venha, como eu diria o homem do baú, eu não sei fazer a voz dele, mas vem para cá, vem para cá, aqui ó, desse lado, entra por aqui, isso. Olha aqui, ao meu lado está a participante dessa noite aqui pelo WhatsApp, Bianca Penha, tudo bem, Bianca? Tudo bom? Não precisa tremer, fica tranquila. A gente está ao vivo, tá? Mas é assim mesmo, é legal. Tudo bem. Bom, aí a gente aproveita para dar informação total, né? No ano que vem, a Nete Comitri, aqui na TV Destaque, ela vai ter já tem o programa dela solo, né? E ela vai ampliar o programa dela para 2 vezes por semana. Então, acho que, se eu não me engano, só vai ser terça e sexta-feira, vai ser ao vivo também e tal. Então, ela está seguindo uma carreira solo e nos deixa, agradecemos os serviços prestados aqui ao Esporte na Rede, mas nos deixará. E provavelmente a substituta dela será aqui Bianca Penha. Bianca Penha, por isso eu já vou pedir sua participação. Olha só que bonitinho, você está vendo? Isso aqui é o roteiro. Tá vendo? Está valendo. Então, dê os canais de comunicação para as pessoas participarem. A gente começa sempre pelo WhatsApp. Fala o WhatsApp do nosso programa lá. Então, para você que quer participar com a gente, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 11 941125995, repetindo 941125995, ou pela nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Programa Esporte na Rede. Ou acompanha a live. Ou acompanha a live que está compartilhada no canal da TV Destaque, que é o facebook.com/tv.destaque. Ah, que bonitinho. E quem participar com a gente vai ter que fazer o quê hoje? Responder a nossa enquete da noite. Qual é? É uma enquete maravilhosa que nenhum outro lugar fez, gente. Sair aqui para deixar a Bianca sozinha na tela. Fala lá. Você dá importância para o resultado das eleições do dirigente do clube do seu time?
E aí, sim ou não? Você disse que dá total importância a isso. Eu dou muita importância. No meu time tem explicações antes, né? Tem aqueles momentos de debate com os candidatos. E é bom você ver as ideias deles, porque são os nossos... Eles são os responsáveis pelos nossos clubes, né? Aí você depois xinga a pessoa e não sabe nem quem que era. Eu achei que você fala, no meu time tem quadrilhas e tal. Tem algumas quadrilhas lá. Em todos, né? Em todos. É que no seu tem umas quadrilhas bem grandes, assim, eu posso dizer. É que time grande tem quadrilha grande. Quadrilhas internacionais. Tem mais... Bom, deixa eu entrar muito em detalhe e vão saber. Ó, e aí você já pode ler também a participação do pessoal pela live, ó. Lê quem tá participando aqui com a gente, essas duas. O resto eu já li. As duas, tá. Então, a Gislene Longani Isso. participou, falou, ótimo programa. Gi, Ó. beijão. E a Neia falou, beijinhos a todos. No começo do ano vou aí. Tô Vem. esperando, viu, Neia? Vem, Até hoje eu Neia. tô esperando. Então você olha para aquela câmera lá, manda sua mensagem, já agradeço por hoje, mas já está contratada, viu? Bom, aliás aproveite, você que está assistindo ao Esporte na Rede, aproveite e mande sua mensagem para cá, se nós devemos contratar ou não Bianca Penha para o lugar aqui de comida. Mande lá! Fala no lugar, parece opinião. que eu tô querendo roubar o lugar de Não, alguém, gente. não, aqui ela, já expliquei, já fiz essa explicação. Então, vamos lá. Bianquinha, sua mensagem, Gente, obrigado por ter vota vindo em no mim, programa. manda essa Vota em mim. mensagem. Gostei, faz a campanha, vou sair daqui, ó, faz a campanha aí. Ó. Vota em mim. Fica falando aqui ó, no ouvido dele, fala assim, não, leva ela é legal, ela é gente boa. E aí, eu não vou tomar lugar de ninguém, ele já apresentou, é pra melhora dela também. E vai ser um prazer estar com vocês, é uma equipe maravilhosa que eu estava acompanhando, vai ser um prazer sempre. Manda um beijo pro pessoal lá na sua Um câmera. beijo para todo mundo que está aqui assistindo e acompanhe que o programa é ótimo, gente. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado. Pode voltar lá. Diego, toma o seu microfone aí. Senhores, hora de falarmos do Sul-Americana. Vou pedir a telinha da Sul-Americana aí pra gente só mostrar o resultado de ontem, né? Confirmar o resultado de ontem. Vamos passar aí para nós. Olha lá, que beleza. Primeiro jogo foi 2-1 para o Independiente, segundo jogo 1-1 ontem. Cai, Clube Atlético Independiente, campeão da Copa Sul-Americana. Senhores, falem do Flamengo e da Sul-Americana. Fiquem à vontade. Vai lá, Flavião, manda bala. Pois bem, Leandro, é o seguinte. Ontem no jogo, eu vou fazer uma analogia aqui que o Diego gosta, né? Eu estava assistindo o jogo ontem na sala... Metáfora? Peraí que eu vou me preparar aqui, peraí. Hoje é mais adequada a palavra analogia. Vai. É mais bonito. Tá bom. Não, o Diego, ele lembra um jogador de futebol americano, um quarterback, na função tática dele. O quarterback é aquele cara que recebe a bola do ataque, fica atrás da linha defensiva e faz o lançamento para os laterais. O Diego ontem, foi muito nítido isso no jogo, e não só no jogo de ontem, mas em vários jogos. Ele não é um jogador incisivo mais. Nunca foi muito longo da carreira e ontem foi menos. Então ele se restringe a vir pegar a bola dos volantes, e como os volantes do Flamengo não avançam, né? Eles ficam estáticos lá na intermediária, o Diego fica distribuindo bola. Parecendo um armador de futebol americano, parecendo um armador antigo, que não existe mais isso no basquete atual. De basquete dos anos 80, 90, e ele atrapalhou tremendamente a recomposição e a composição do time no meio campo. Em vários momentos de contra-ataque do Independiente, você via buracos no time. Porque o Diego ele faz a proeza de vir para a intermediária, só que da intermediária ele não tem a coragem, não tem a disposição física de correr de volta para a meia-lua dele. Então ele ficou um buraco no meio campo, então o Flamengo perdeu, primeiro, pela questão da recomposição. Segundo, pela questão física. O Independiente estava mais fresco ao longo do ano, fez menos jogos ao longo da temporada e tem jogadores muito agudos. Não são jogadores iguais caranguejos, que andam para trás. Menos da metade do número de jogos. Pois é. São jogadores que vão para frente, que driblam. Exemplo disso é o Barco. E o Flamengo, tirando o Paquetá, tem jogador que toca para o lado e vai para trás. Foi isso que pesou. Quero ouvir vocês, depois qualquer coisa a gente entra nessa polêmica do meia que hoje não volta para marcar, se o meia deve voltar para marcar ou não, se o sistema defensivo que deve ajudar. Eu acho que pode ser um debate aí, né? Vai lá, fala aí do Sul-Americana, Diegão. Do Flamengo tem bastante coisa para falar. Então, pegando essa ponte que o Flávio comentou em relação ao Diego, não sei se você aí do outro lado, os companheiros aqui, comentaristas, a Ju, jogam FIFA ou Pro Evolution, que você mexe o jogador de posição e ele cai de nota. O Diego, você coloca ele na posição de meio atacante... Sua comparação foi melhor que a metáfora do Flávio. Sensacional. Pra terminar o ano. Pra terminar o ano. Acho que falta no Diego aquela questão do meio atacante, sabe? Que é igual o Diego Souza, que entra na área, que cabeceia, que literalmente faz o gol. E numa situação dessa, que entra com o adversário na retranca, mais defensivo, a situação do Diego acaba se tornando um pouco passiva em relação ao que o jogo espera.
Mas ao longo do ano, que teve jogador do Flamengo crucificado, teve o Muralha, agora teve o Diego. Aliás, o Flamengo só fez papelão, né, esse ano, né? Você teve eliminação aí na Libertadores na primeira fase, teve essa derrota na Sul-Americana, teve o linchamento público no Muralha. E para terminar, teve a torcida do Flamengo lá soltando fogos no hotel lá dos jogadores do Independiente. Gastar fogos em final de Sul-Americana, guarda pano novo, isso aí não vale nada. Não, sério, os caras já estavam classificados para Libertadores, mandava o time reserva para Sul-Americana. Acho que a única coisa legal que teria do Flamengo ganhar a Sul-Americana era para classificar o Atlético Mineiro, para a gente ter mais um brasileiro. Porque fora isso, vale nada. Só o Independente não ganha. O Independente ganha um título sul-americano há quanto tempo? Faz tempo. O Independente valia pro Flamengo, pô, Sul-Americana. Sul-Americana que classificou foi o São Paulo. O Flamengo foi pra Libertadores. Eu acho que fizeram um baita uê pra nada, viu, Leandro? Eu sei de uma coisa, essa questão do G9 aí, a Conmebol já está sendo pressionada pelos times sul-americanos para que se diminua essa quantidade de vagas do Campeonato Brasileiro ou de times brasileiros e que essas vagas, que se um time conseguir a qualificação pelo próprio campeonato, saia do próprio campeonato que ele disputou da própria Libertadores. Então, por exemplo, o Grêmio foi campeão da Libertadores, se ele já está classificado pelo Brasileiro, em vez de o próximo do Brasileiro, iria o vice-campeão da Libertadores para a Libertadores do ano seguinte. É isso que eles querem para não ter tanto time de um mesmo país. Aí é uma questão da Conmebol, que é aquela confederação imunda que eu já disse para vocês, e que gosta mais da grana e do poderio econômico dos brasileiros do que qualquer outra coisa. E o torneio está ficando esculhambado, essa que é a verdade. Fala, Mário. Não vou nem falar sobre isso, para não desfocar. Queria falar sobre o Flamengo, eu entendo muito bem. Essas análises foram perfeitas aqui, a gente até estava comentando e tal. Para começar falando que eu entendo muito bem por que o Rueda, chegaram a dizer que ele estava chorando no vestiário, chegou tão emocionado. Porque o Rueda pegou um avião do tamanho do Flamengo, com a turbina pegando fogo, negócio em andamento, na hora do pega pra capar do Campeonato Brasileiro, conseguiu manter o Flamengo na zona de classificação da Libertadores, levou o Flamengo para a final da Copa Sul-Americana, o Flamengo ganhou do Júnior Barranquilla, porque é o Flamengo. Lá no Maracanã, entupido, a torcida empurrando na raça, na força, e passou para a final. Depois do jogo na Colômbia, foi mais uma vez uma prova de que um time que tem um bom treinador e tem uma camisa pesada pode conseguir resultado contra um time menor, como era o Júnior de Barranquilla. E o primeiro jogo da final, lá em Avejaneda, deu uma pequena distorcida numa imagem que ficou para mim. Porque no final do jogo, o Independiente estava sem força, e o Flamengo teve chance de ganhar, de empatar o jogo lá. Né? Eu falei, poxa, esse Independente não está bem fisicamente. Mas qual foi a questão? Foi tão desgastante emocionalmente para o Independiente conseguir empatar e virar o jogo lá, com um golaço, inclusive, maravilhoso, né? Que o time chegou arrebentado no final do jogo. Aí, veio para cá, pega o torcedor lá, indo fazer queima de fogos. Os torcedores argentinos apanhando no Rio de Janeiro, da torcida do Flamengo. Você acha que um time argentino, do calibre do Independiente, que é um clube lendário do futebol mundial. É um clube lendário, né? No vestiário... vencedor da história da Libertadores. No vestiário do Maracanã, eu fico imaginando como estavam os jogadores do Independiente, né? E aí entraram para fazer uma final, e o Rueda tinha quem como jogadores decisivos dentro do gramado? O quarto goleiro, o Vinícius Júnior, o Júnior Paquetá, Lucas Paquetá e o Felipe Viseu. Que não é que... Eles foram os destaques do Flamengo nos últimos jogos. O Juan também. E o Juan era o fechamento dessa minha fala alucinada, como quase todas. Né? Por quê? Porque o Juan, com 39 anos de idade, carregou essa defesa do Flamengo e ontem... Isso que eu falei que ia ser polêmico, que eu ia falar do meu comentário. Aquele jogador argentino sem vergonha que foi lá e foi peitar o Juan no final do jogo, se tivesse um jogador macho no Flamengo, tinha enfiado a mão na cara daquele argentino e encosta no Juan. Que violência, né? Porque futebol raiz, né? Final de Copa Sul-Americana com o time argentino, que foi empurrar o Juan. Você tá louco, velho? Essa opinião não representa a opinião dos demais comentaristas. Não, do programa não, é do Mário. É a minha opinião. Mas eu preciso ver melhor os comentaristas que põem na bancada. Mas tirando essa parte aí, Brincadeira, tirando esse detalhe um pouco mais forte, tem muita razão em relação ao Paquetá, em relação ao Vinícius Júnior, em relação ao Juan. Isso, quem tem que prestar muita atenção aqui no futebol paulista é o Palmeiras. Porque, o Flamengo gastou dinheiro com o Diego, gastou dinheiro com o Everton Ribeiro, e quem carregou o piano foi os meninos da base. Exato. E aí, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento. O dinheiro ajuda muito. Mas na hora ali que começa a rolar a bola, amigo... Antes de passar para a Ju, a gente passou aqui na nossa enquete sobre as eleições dos clubes, certo? Os clubes são comandados por dirigentes, correto?
Por que os caras se estapeiam para assumir a presidência de um time de futebol, sendo que o cargo nem é remunerado, entre aspas? Deve ser um negócio da China ser presidente de um time de futebol, certo? O cargo nem é remunerado e todo mundo quer, que é isso? É um negócio da China. Então, muita bondade, eu acho que por esse caminho eu meio que respondo a sua pergunta com relação à base. Se não contratar, como é que eu pago comissão de empresário? Como é que eu faço dinheiro movimentar para tirar minha parte, né? Juliane, sul-americana. O Flamengo a gente pode comparar com o Palmeiras. O Palmeiras também aí no ano letivo contratou e não teve resultado nenhum. O Flamengo a mesma coisa. O Atlético Mineiro então, né? Nem para Libertadores foi. Exatamente. Então, o que os meninos estão falando aqui eu concordo plenamente. Não adianta tirar do bolso os clubes, vir trazer Diego, às vezes até jogador que já foi rodado, né? E tem a base, tem lá o Paquetá, tem o Vinícius Júnior, que já é vendido, já está vendido, né, para o Real Madrid. Não adianta, gente, pegar esses jogadores gabaritados, aí para não falar até mesmo mais velhos, e colocar os caras para jogar lá e não fazer nada. O Diego, ele fez nada. Ó, o que o Diego Renan falou aqui, que foi uma metáfora sobre o videogame. Meu Deus do céu, é a mesma coisa. E sensacional, parabéns pelo comentário. Eu discordo em parte. Eu acho que a experiência deve estar no campo de futebol, mas Sim. ela tem que ser mesclada. Mesclagem teve uma um base. né? Eu acho que o Flamengo ganhou bons nomes para compor o elenco ano que vem. Agora São eu esses repito. meninos. O que foi muito pouco para contratar, 2017. Se não contratar, como é que movimenta o dinheiro e como é que vai o comissionamento? Por isso que a eleição é importante. Se você tivesse um cara sério na presidência ou nas dirigências, né, o cara ia falar, vamos à base, que a base está dando lucro, a base está indo bem, vamos usar aqui uns 5 caras da base, 6 caras da base, o resto a gente faz contratação pontual. Mas não, você contrata o caminhão para quê? Vai comissão de 10% ali, 15% ali, 20% ali, uma parte vai para mim, outra parte vai para você. Isso aí começou em 2000 com o São Paulo, no começo do século desse milênio novo. São Paulo, para montar aquele time campeão, tricampeão do brasileiro, ele saía contratando 3, 4, 5, 6 jogadores por temporada. Aí vingava jogadores 2. em fim de contrato. Josué, Danilo, Fabão, não sei o quê, Mineiro. Aí sobraram 2. Falando de Valber, Marquinhos, não sei o quê, mais 2. Não sei o que lá. E aí, ao longo de 3, 4 anos, montou um time que foi campeão de tudo. O Palmeiras, com muito dinheiro, tenta fazer mais ou menos o que fez o São Paulo e também um pouco parecido com o que fez na época da Parmalat. Muito dinheiro, traz os grandes destaques. O Palmeiras trouxe o lateral esquerdo, que é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Melhor que o Guilherme Arana, que é o Diogo Barbosa, que era meia e jogava como meia no Botafogo. Bom, Ju, fecha aí pra gente fechar esse bloco e voltar a falar de Mundial de Clubes. Então, o Leandro ele falou uma coisa aqui, eu também concordo, né? Não somente a base. O único time que eu conheço que joga com a base e funciona é o Santos. Apesar de estar devendo aí ultimamente, mas é o único time que joga mais ofensivamente. Com a base, se colocar a molecada, eles se viram. Mas as outras equipes sempre fazem essa mesclagem. Eu acho que isso é natural, mesclar realmente. Mas que fica o aviso aí para os outros clubes, né? Só dinheiro não funciona. Então tem que olhar para a base lá e ver que realmente tem jogadores lá o suficiente que vai fazer e acontecer dentro de campo do que um jogador que vai pagar aí milhões e não vai fazer nada. Mas por isso que eu tô com a Bianca. É importante a gente acompanhar a eleição do clube. A cabeça do presidente é o quê? Ele pensa só na grana ou não? Se o cara for sério, aí a gente vai fazer um trabalho bom. Se ele pensa só na grana, vamos para caminho de São Paulo, de Flamengo, de Atlético, vai dar porcaria. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar e vai falar de Grêmio e Real Madrid no sábado, hein? Decisão, Luan contra Cristiano Ronaldo. Quem será que passou melhor pela semifinal? A gente vai discutir tudo isso aqui, daqui a pouquinho a gente já volta. Legal, Esporte na Rede está de volta. Se você não participou ainda com a gente, participe. Nosso WhatsApp aparece aí na tela para você, é o 941 1259 95. E responda a nossa enquete da noite. Pode também entrar no Facebook, Programa Esporte na Rede, TV.destaque. Responda a enquete da noite, que é a seguinte, você dá importância aí para as eleições do seu clube de futebol, do seu time do coração, sim ou não? Aqui as opiniões ficaram um pouquinho divididas, mas o pessoal dando pouca importância, dá tempo de participar, ainda comente aqui na nossa live ou na nossa enquete e participe. Hora de a gente falar de Mundial de Clubes da FIFA, o Grêmio
suou, mas passou da semifinal, tá na final. Real Madrid suou, passou pelo Al Jazeera, quase que o Romarinho vira mito lá, hein, ó. Mas passou pelo Al Jazeera, tá na final também. Então teremos Grêmio e Real Madrid, coloca aí na telinha pra gente, só pra gente ver. Olha que bonitinha a telinha, está lá. Grêmio e Real Madrid, deixa eu pegar aqui o nome do estádio que eu tenho anotado, no Zayed Sport City, em Dubai, às 3 horas da tarde deste sábado. Senhores, Mundial de Clubes, rapidinho. O que dá? Aí, eu perguntei semana passada, né? A senhorita me falou que dava quem? Real Madrid. Real Madrid. A gente falou aqui, Real Madrid. Vai manter? Real Madrid. Vou começar por você, então. Fala da decisão. Bom, o Grêmio passou pelo Pachuca num jogo bem sonolento, né? Um jogo bem parelho. A gente até mesmo, eu imaginei, né? Acho que outros também, os meus colegas não sei, que poderia ser um jogo mais fácil, né? Mas o Pachuca também chegou lá e até o Renato Gaúcho falou isso, né? Fez jus. Se ele estava lá disputando essa semifinal, realmente tem que respeitá-los. Mas foi um jogo que daria um pouco mais para o Grêmio. Mas ali conseguiu na prorrogação fazer 1-0. Vai enfrentar o Real Madrid, né, todo temeroso aí Real Madrid nesse sábado lá em Dubai. E quase que o Real Madrid também fica ali na incógnita diante do Al Jazeera, do Romarinho, que vem fazendo um grande jogo, né? Ele vem fazendo lá pelos árabes lá, já compraram, né? Os árabes já compraram a ideia, já compraram ele e ele vem fazendo uma grande temporada. Mora numa mansão. Isso. E para falar do jogo de sábado, creio que o Renato Gaúcho vai usar ali o psicológico dos jogadores, né? Para encarar Cristiano Ronaldo, Casemiro, Marcelo, o Bale, que fez o gol ontem, né? Diante do Al Jazeera. Eles vão ter que trabalhar muito o psicológico dos jogadores, né? O Luan vai ter que se soltar mais um pouco. Achei que contra o Pachuca ele não soltou muito. Só no finalzinho ali do segundo tempo, para a entrada do primeiro tempo da prorrogação. Então, eu creio que vai ser, no psicológico, o Grêmio vai tentar vencer o Real Madrid. Já o Real Madrid, ele vai vir com tudo que ele tem, né? Com as armas. E eu achei uma deficiência, eu até comentei aqui no início do programa, ontem, diante da equipe do Al Jazeera, na zaga, né? Eu achei um pouco uma deficiência ali, mas eu creio que ainda o Zidane possa encaixar e vencer a equipe do Grêmio. O Grêmio ele tem, né, como ganhar sim do Real, mas vai ter que trabalhar psicologicamente aí o técnico Renato Gaúcho. Falando das claras, a defesa do Real Madrid é horrível. É horrível a defesa do Real Madrid. Eu sou madridista, então eu estou muito à vontade para falar. A defesa do Real Madrid é péssima. Porém, se os caras jogarem 80% da capacidade física e técnica que eles sabem, o Real Madrid passeia contra o Grêmio. Mário? Não, pode ir, fica à vontade. Eu acho o seguinte, eu disse no começo, vamos lá, Grêmio que dá, assim, dá. O Grêmio joga por uma bola, não? Não acho, não gosto desse jogar bola de por uma bola, não. Eu gosto do Renato Gaúcho como treinador, falei isso logo no começo do ano. O Real Madrid fazendo uma partida de médio para bom, aumenta muito as suas chances. Para mim é o favorito destacado, o Real Madrid, como para a maioria, né? E até ter suado e tanto para ganhar do Al Jazeera faz com que o Real Madrid jogue melhor, com certeza vai jogar muito melhor contra o Grêmio. Agora, o Grêmio tem uma grande oportunidade. Agora, ele é o azarão. Ele pode especular, jogar com sabedoria, como fez na final contra o Lanús. Né? É claro que não tem o Arthur, e isso a gente já falou, já discutiu, que seria excelente se estivesse lá para ajudar. Mas contra o Lanús, o Grêmio não era azarão. Não o azarão, eu digo. Não, mas pôde jogar contra o Lanús especulando ali. Pelo resultado que fez em Porto Alegre. Que fez em Porto Alegre. O jogo vai ser mais ou menos parecido com esse. E eu tenho muitos amigos gremistas, tenho bastante simpatia pelo Grêmio. Não acho que quando o clube vai lá, ele representa o Brasil, né? Mas eu acho mesmo que eu vou torcer pelo Grêmio mesmo, porque eu não costumo torcer pelo Real Madrid. Só vou torcer pelo Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. Ok, vai passar o PSG. Sou madridista, não vai passar o PSG. Flavinho, Diego, quem? Vai, vamos lá. Por favor. Bem, então vamos fazer umas colocações bem pontuais rapidamente. Da mesma forma que o Leandro Madrid torce para o Real Madrid, eu torço para a Roma na Europa. E acompanha a Liga dos Campeões, nós tivemos o sorteio da Liga dos Campeões. O Real Madrid ficou em segundo lugar. O momento do Real Madrid... E o senhor postou que a Roma ia ser eliminada na primeira fase e passou. Exatamente. Tô de olho, viu? Tô de olho. São duas surpresas. A Roma se saiu melhor e o Real Madrid se saiu pior. O momento do Real Madrid não é bom, até pelo Campeonato Espanhol. Exatamente.
eu esperava um jogo difícil do Grêmio, não por conhecer o Pachuca, mas por causa do retrospecto dos brasileiros no primeiro jogo. O São Paulo venceu por 1 gol, o Corinthians venceu por 1 gol, o Atlético Mineiro e o Inter em 2010 caíram no primeiro jogo. Então, aquela pressão, os times brasileiros entram com medo. Então, que é um contexto totalmente diferente. Esse jogo contra o Pachuca, o Grêmio entrou com medo de ser derrotado, com medo de ser surpreendido. A perna pesa. Na final contra o Real Madrid, o contexto é o inverso. O Grêmio fez a obrigação dele, chegou na final. Agora, contra o Real Madrid, vai ser um jogo completamente diferente. Eu acho que o Real Madrid e o Grêmio, pelo que apresentaram nos jogos da semifinal, entram em situações iguais. O Real Madrid tem uma leve vantagem pelos jogadores de desempenho individual. O Cristiano, o Bale, que podem desequilibrar. Mas entram de igual para igual, Leandro. Concordo em tudo, mas acho que não é tão leve a vantagem. Eu acho que entram de igual para igual pelo que apresentaram. E também, outra coisa que eu esqueci de falar, o Real Madrid não leva tão a sério quanto o Grêmio leva. O Grêmio vai entrar para disputar todas as bolas. Os europeus já deram, o Real Madrid há uma semana nem sequer falava do Mundial. Eu acho que o Grêmio vai entrar para ganhar todas as bolas. O Real Madrid vai entrar como se fosse um Tereza Herrera, um Ramon de Carlos. Quem vai ser campeão? Era assim. O Cristiano Ronaldo, duvido que um jogador cobriu dele queira sair de campo sem ser campeão mundial. Mas tem outros 10. A defesa do Real Madrid estava toda adiantada. Os caras estão nem aí. Eu, inclusive, respondendo ao que o Diego falou, eu acho que o Real Madrid vai levar a sério, porque o Real Madrid é o primeiro time, acho que do mundo, hoje todo mundo é assim, que teve a alma comercial, que desenvolveu o seu marketing. Então, jogar na Ásia, se apresentar bem para futuros e potenciais clientes na Ásia, que é o continente mais populoso do mundo, é importante para o Real Madrid. Erguer uma taça lá vai render muito dinheiro para todo mundo. Agora, quanto aos dois jogos, eu acho que os dois placares são enganosos. Você pega o placar e fala, todo mundo passou aperto. Ok, mas o aperto do Grêmio foi muito pior que o do Real Madrid. O Real Madrid era péssimo. Pois é, porque o Real Madrid chutou muita bola na trave, ele criou muito. O Real Madrid foi foi incompetente no ataque. Enquanto o Grêmio, ele não... Se fizesse metade dos gols que ele perde... Enquanto o Grêmio, ele criou muito pouco. Ele só conseguiu... Quer falar? Pode falar. Não, só o Real Madrid ele vai entrar para vencer, como ele entraria para vencer um torneio na rua dele. Mas responde de uma maneira objetiva. O Real Madrid vai entrar com mais disposição que entrou contra a Juventus na final da Liga dos Campeões. Mas aí você está fazendo comparações com pesos diferentes. Você disse... Por isso que eu tô falando, então. Isso que eu tô falando, você disse são que vai dar diferentes. Não, assim, ele vai dar menos importância, é claro. Mas um time como o Real Madrid sempre dá importância, porque ele quer vencer sempre e sempre quer ganhar dinheiro e potenciais clientes. Então, uma coisa que me assustou hoje, eu entrei na internet para me preparar para o programa e eu vi que o Renato está pensando em escalar o Jael no ataque. Não. Eu acho que essa decisão vai ser extremamente temerária, porque toda vez que um time brasileiro ele se apega em conceitos antigos e superados, como o Santos fez, o Santos se apegou no seguinte, vou fechar a casinha... Tadinho do Santos também. Não, mas o Santos fechou a casinha, o Santos fechou a casinha e jogou no erro do Barcelona. Aí o Barcelona não errou. Então, é isso que eu quero falar. Não aconteceu. Não, o Barcelona conseguiu tomar só 4. Tá bom. O Barcelona voltou do intervalo, vamos chegar. Aí não aconteceu. Tomou só 4, tá bom. Não aconteceu. Acho que não dá nem pra comparar aquele Barça com esse Real. Não, exatamente. O Barça com chave. Eu acho que o time do Barcelona... Não tem espaço para debate. Conclua, Flávio. O time do Barcelona está 9 e esse é 8 do Real Madrid. Fazendo uma comparação entre Barcelona e Real Madrid. Agora, eu acho que se ele entrar com um Jael, com um cara fixo, pesado, imóvel ali, que só fica dando trombada... O Gabiru já fez história. Pois é, mas o Gabiru é veloz, né? O Gabiru corre no contra-ataque. O Jael, ele dá trombada no zagueiro. Não, o Jael não vai entrar, tenho certeza. Olha, se ele fizer isso, é um passaporte com uma goleada na final do Mundial. Na época do Gabiru ainda não estava... Você exagerou. Quem vai ser campeão, Flávio? E na época do Gabiru... Real Madrid, sem sombra de dúvida. E na época do Gabiru, o futebol não estava tão físico como está hoje. Gente, deixa eu colocar a frase da noite aí. Você sabe que hoje, exatamente hoje, nesta data, dia 14 de dezembro, faz 1 ano da morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. Então a frase da noite é dele. E ele coloca, ninguém... Olha que bonito. Só tem, os dirigentes podiam ver essa frase, os nossos políticos podiam ver essa frase, se inspirar nela, né? Ninguém derrota o homem que quer ser justo. Quando você quer fazer justiça, você faz. Quando você quer ser correto, você é. Certo? Independentemente de onde você esteja, do cargo que você ocupe, da profissão que você exerça. Por isso que o Eurico Miranda ganha sempre. Ninguém derrota ele. É justo, né? É um cara muito justo mesmo. Tem muita justiça ali. Marião, tchau. Até a próxima. Semana que vem é o último programa do ano. Todos estão convidados, /convocados para vier, quem puder. E depois a gente vai mesclar as equipes aqui. Marião, até então. Legal. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo Esporte na Rede. Fazer mais um ano brilhante de programas. Legal. Obrigado, amigos.
Tamo junto. Diegão, até, meu velho. Imagina, foi um grande prazer estar aqui. Esperamos estar presentes mais vezes no ano que vem. E o Grêmio vai ser campeão mundial, bimundial, tricolor gaúcho. Para os brasileiros, isso é maravilhoso. Para o meu clube, que inveja do Grêmio. Tô morrendo de inveja. Boa sorte aí pro Grêmio. Temos a ala gremista e aqui a ala madridista. Ju, até. Agradeço Semana mais que vem uma. está aí, hein? Com certeza. Agradeço mais um programa aqui ao lado dos meus colegas, ao lado do Leandro e a Bia também. Foi um prazer reencontrá-la e saber que ela vai estar no nosso time também. E a você, telespectador. E vamos se ligar aí que sábado tem Real Madrid Grêmio. Fica a torcida aí, né, pro Brasil, mas sabendo que o Real Madrid tem tudo para ser campeão. Flavinho, alá Madrid. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite, pela participação. Só dar um último recadinho bem rápido. Rapidinho. Ontem o que aconteceu no Rio não foi Verdade. briga de torcida organizada, foi coisa de crime organizado, combinado, arquitetado pela internet. E eu não sei se vai ter um macho para isso aqui no Brasil, acho que não. Mas alguém tem que enfrentar a entrada do crime organizado no futebol. A gente já ouve falar aqui em São Paulo, ouve falar no Rio, e todo mundo finge que não ouve. Eu acho que é a hora do pessoal começar a se coçar. Ninguém vai enfrentar. Se tivesse enfrentado já, a gente não precisaria ter torcida única em clássico aqui em São Paulo, por exemplo. Ninguém vai enfrentar. Também não vai pedir, porque eles também foram relativamente maltratados lá e vai ficar tudo por isso mesmo. O que é uma pena, quando eu escrevo no meu Facebook que futebol sul-americano é uma piada, é uma piada. Jogo, eu tenho que ter medo de morrer. Tem, a gente tem. Infelizmente, Muito obrigado, hein? Infelizmente é isso que acontece. Galera, obrigado por ter ficado com a gente. Reforço o convite, então. Na semana que vem, 7 horas, a gente volta aqui ao vivo. Último programa do ano. A gente vai fazer um programa bacana. Os comentaristas vão analisar os grupos para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. E, claro, a gente também vai falar um pouco do Esporte na Rede. A gente começou aqui em maio, já estamos chegando no final do ano, e nossas perspectivas e expectativas para o ano que vem. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, por ter ficado com a gente. A gente se vê. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau, galera.